Olá, hoje é dia 2 de outubro de 2022 e vamos a mais alguns apontamentos do capítulo, desta vez 38, Atividade Plena, do livro Os Mensageiros, de André Luiz. Esse capítulo traz a importância e alguns aspectos sobre o sono físico, o que acontece quando estamos dormindo. André, Aniceto e Vicente ainda estão com Dona Isabel ali na casa dela e passam a observar alguns irmãos que chegam ali sob a influência do sono físico para algumas atividades. A primeira coisa que o André observa é que muitos irmãos ali chegam e estão com certa lucidez deteriorada, digamos assim. Não estão realmente conscientes, né? Como se estivessem chegando ali cambaleando, algo nesse sentido. E aí Aniceto vai ao auxílio dele e traz que numerosos irmãos encontram-se neste pouso de trabalho espiritual, na esfera a que os encarnados chamariam sonho. E ele comenta que não é fácil transmitir mensagens de teor instrutivo utilizando lugares comuns. Por isso que eles utilizam daquele espaço em que está mais protegido, numa egrégora, né, numa energia mais adequada. E esses irmãos que chegam ali nesse sentido, não tão lúcidos, ele fala que eles ficam submetidos a imperiosas leis dominantes na crosta. Entre eles e nós existe um espesso véu, é a muralha das vibrações. Sem a obliteração temporária da memória, não se renovaria a oportunidade. Se o nosso campo lhes fora francamente aberto, olvidariam, esqueceriam as obrigações imediatas, estimariam o parasitismo, prejudicando a própria evolução. Eis porque raramente estão lúcidos ao nosso lado. Na maioria dos casos, junto de nós, permanecem vacilantes e enfraquecidos. Então veja, para que a gente não tenha toda essa consciência e não abdique ou prejudique a oportunidade de estar aqui encarnado, dessa lição aqui encarnado, é que durante o sono físico não temos total lucidez do que nos acontece e do que fazemos. E aí Aniceto chama o André para observar uma comunicação que ali acontece e André traz uma grande lição ali a respeito de como acontece aquilo, né? É uma senhora que chega para se comunicar com a neta. E a neta chega nesse estado de lucidez restrita. Então, os sentidos ali, visão, audição, não estão adequados, mas a comunicação se dá muito mais por pensamento, por sintonia, por sentimento real, de espírito para espírito. E dessa forma ela vai aprendendo a mensagem que está sendo dita pela avó em seu interior, na memória mais profunda. O André até pergunta como é que ela vai acordar, se ela vai se lembrar daquela mensagem, e o Aniceto comenta que não. Ela não vai lembrar exatamente das palavras que estão ali, mas ela vai acordar com um ânimo diferente, vai acordar se sentindo melhor, e algumas imagens simbólicas podem aparecer para ela para que ela entenda pelo menos o mínimo do conteúdo da mensagem repassada. Então, em muitos sonhos nossos a gente se pergunta por que a gente vem com símbolos e coisas que a gente não entende de maneira alguma. Às vezes esses símbolos não são nem para o nosso consciente entender, e sim para a nossa mente mais profunda, para ela absorver o que está sendo dito, o que está sendo comunicado, e a gente entender aquilo mais no coração, mais no sentimento. E assim a gente pode fechar já esse capítulo sobre a importância do sono físico, de estar em condições adequadas quando a gente vai dormir, porque aquela oportunidade pode ser muito benéfica
para nosso ser como um todo.